Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, envia parecer ao Supremo Tribunal Federal defendendo as delações premiadas da Operação Lava Jato. Taxas de juros atingem os maiores níveis em 10 anos no país. Prazos para o pagamento das dívidas estão mais curtos e o número de endividados cada vez maior. 220 mil militares participam do Dia D contra a dengue. A Programação Nacional de Combate ao Aedes aegypti será amanhã em 350 cidades do país. O OMS afirma que corrida para a criação da vacina contra o vírus Zika já tem 15 laboratórios envolvidos. Polícia liberta 4 mulheres que eram mantidas em cárcere privado em Boate, em Santa Catarina. Bandido invade prédio, faz moradores reféns e estupra mulher em São Paulo. Agricultores gregos entram em confronto com a polícia em Atenas durante manifestação contra as medidas de austeridade no país. Papa Francisco chega a Cuba para o encontro histórico com o patriarca da Igreja Russa Ortodoxa. Olá, boa noite. Começa agora o Expresso Band News. O ministro da Saúde divulgou na tarde de hoje um novo balanço do número de casos de microcefalia. O levantamento aponta que o Brasil tem 3.852 casos suspeitos da doença. E de Brasília, as informações chegam com o repórter da Band News FM, Lucas Scherer. Pois é, sobe de 17 para 41 o número de casos confirmados de microcefalia ligada à contaminação pelo vírus Zika. De acordo com o balanço divulgado hoje, o Ministério da Saúde ainda investiga a relação da doença com outras 462 ocorrências da má formação. Entre elas, foram registrados 91 óbitos após o parto e em 24 deles, nos fetos foi identificada a presença do Zika. O documento aponta também que houve um aumento de 5% nas suspeitas de microcefalia no país frente à semana passada, chegando o número a 3.852 suspeitas. Desde outubro já foram feitos 5.080 notificações de possíveis casos, das quais 765 foram descartadas. E acontece amanhã em todo o país o dia de mobilização contra o mosquito Aedes aegypti. O Dia D de combate ao mosquito vai acontecer em 350 municípios brasileiros. De acordo com o governo federal, a expectativa é de que 3 milhões de residências sejam visitadas durante todo este sábado. A ideia é mobilizar famílias no combate ao mosquito transmissor do Zika, que também é vetor da dengue e da chikungunya. O trabalho vai contar ainda com o auxílio de 220 mil militares. Eles vão acompanhar os agentes de saúde no trabalho de conscientização casa a casa. Além de orientar, os agentes também vão trabalhar na remoção dos focos do mosquito, aplicando larvicidas em caixas d'água, reservatórios, sempre que necessário. E a OMS afirmou que a corrida para a criação de uma vacina contra o vírus Zika já tem 15 laboratórios envolvidos. O correspondente das rádios do Grupo Bandeirantes, Milton Blay, tem mais informações. 2 candidatas à vacina parecem estar mais avançadas, uma vacina de DNA dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos e um produto com vírus inativo da Índia, da Bharat Biotech. A candidata à vacina dos Estados Unidos é baseada em DNA que utiliza a mesma abordagem de uma que já está sendo desenvolvida para o vírus do oeste do Nilo. Na semana passada, a indiana Bharat comunicou que sua vacina experimental entrará na fase de testes pré-clínicos com animais muito em breve. Ao todo, cerca de 15 grupos estão desenvolvendo vacinas para o Zika, incluindo a farmacêutica francesa Sanofi, assim como pesquisadores do Brasil que anunciaram uma nova parceria com a Universidade do Texas. Mas o caminho até o desenvolvimento de uma vacina preventiva contra a Zika é repleto de obstáculos e entre outras razões, porque o grupo visto como de maior risco é o das gestantes. Exames e diagnósticos melhores também são vistos como essenciais no combate à doença que se dissemina rapidamente pelas Américas, tanto assim que a Agência Internacional
Internacional de Energia Atômica está tentando desenvolver testes mais rápidos para a detecção da Zika. A OMS orientou ontem as mulheres em áreas com a presença do Zika vírus a se protegerem, especialmente durante a gravidez, primeiro, cobrindo o corpo contra mosquitos. Segundo, praticando sexo seguro. Apesar disso, a OMS não impôs até agora qualquer restrição de viagens, mas sugere que as mulheres consultem seus médicos e autoridades se forem viajar. E a Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que os testes clínicos em grande escala de vacinas contra o vírus Zika não devem ocorrer em menos de 1 ano e meio. Segundo a OMS, a comprovação da relação do vírus com os casos de microcefalia e de síndrome de Guillain-Barré devem ser obtidas dentro de algumas semanas. Justiça da Venezuela concede poderes especiais ao presidente da República. A medida vai permitir que Nicolás Maduro intervenha ainda mais no setor privado. A autorização foi dada pela Sala Constitucional do Tribunal Supremo. O decreto permite que o presidente exproprie empresas e tome bens de capital para atenuar a grave crise econômica que a Venezuela enfrenta. A decisão da Justiça revoltou os deputados da oposição. O Legislativo havia derrubado a proposta em votação no plenário. O presidente da Assembleia Nacional fez um duro discurso nesta sexta-feira, acusando Maduro de aplicar um golpe. Segundo Henry Ramos, a Justiça está intervindo nas decisões políticas do país. O líder do Legislativo ainda acusou os ministros da Suprema Corte de acobertarem um governo corrupto, o que está em situação terminal. O direito do presidente da República intervir nas empresas privadas é mais um capítulo da complicada situação financeira da Venezuela. Esta semana, os grandes comércios passaram a ser obrigados a gerar a própria energia elétrica ou fechar as portas por 3 horas por dia. A Venezuela registra a maior inflação do mundo hoje e enfrenta a escassez de produtos básicos. Agricultores gregos entraram em confronto com a polícia em Atenas durante uma manifestação contra as medidas de austeridade no país. Cerca de 2.000 agricultores da ilha de Creta se reuniram em frente ao Ministério da Agricultura em Atenas, em uma grande manifestação contra a reforma do sistema de pensões da Grécia. A medida é uma das exigências da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional para o plano de resgate do país. Os manifestantes levaram tratores e faixas para o protesto e incendiaram latas de lixo. A tropa de choque respondeu com gás lacrimogênio e prendeu 4 pessoas. 10 policiais ficaram feridos no confronto. O ministro do Tribunal de Contas da União, suspeito de receber propina, deixa de acompanhar o processo da empreiteira UTC investigada na Operação Lava Jato. O repórter da Band News FM, João Pedro Melo, traz mais informações. O Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro, deixou nesta quinta-feira a relatoria do processo de leniência da construtora UTC. Ele, que também é vice-presidente do TCU, estava na relatoria desde julho do ano passado, se declarou impedido em um despacho feito à secretaria do tribunal. O novo ministro deve ser sorteado para acompanhar o caso da UTC nos próximos dias. No entanto, o processo corre em segredo de justiça e, exatamente por isso, o nome do relator não deve ser divulgado. E as taxas de juros em algumas modalidades atingiram os maiores níveis em 10 anos no país. Os prazos para o pagamento das dívidas também estão mais curtos. Isto ajuda a explicar o número recorde de endividados por aqui. De acordo com a Associação de Executivos de Finanças, a ANEFAC, os juros do cartão de crédito chegou a 411% ao ano. Por mês, para a pessoa física, o juro cobrado subiu para 14,6%. No cheque especial, os juros avançou 11% no mês e 248% ao ano. Ainda de acordo com a ANEFAC, além do custo maior dos empréstimos, o prazo médio para pagamento caiu. Nos financiamentos de veículos, por exemplo, para 36 parcelas em média. O Brasil começou o ano com 59 milhões de consumidores inadimplentes nas contas da Serasa. É o maior número desde que a pesquisa foi criada em 2012. Ainda de acordo com a entidade, a principal causa para o endividamento é o desemprego.
E a inflação do aluguel medida pelo IGPM avançou para 1,23% na primeira prévia de fevereiro. No mesmo período do mês anterior, a variação foi menor, de 0,41%. Usado no cálculo do IGPM, o índice de preços ao produtor amplo, que mede os preços no atacado, tem o maior peso e teve alta de 1,44%. E pela quarta vez seguida, o dólar comercial fechou em alta. A moeda norte-americana subiu 0,15% e foi cotada a R$ 3,988 para a compra e a R$ 3,989 para a venda. Mais uma vez, o dia foi de instabilidade. Os investidores continuam preocupados com os rumos da economia do Brasil, depois que o governo sinalizou que o corte no orçamento pode ser menor do que o promovido nos últimos anos. Com o resultado de hoje, a divisa acumula alta de 2,03% na semana. No mês, o dólar tem queda de 0,86% e no ano, valorização de 1,05%. E a seguir, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, envia parecer ao Supremo Tribunal Federal defendendo as delações premiadas da Operação Lava Jato. É já já. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou um parecer ao Supremo Tribunal Federal, no qual defende as delações premiadas da Operação Lava Jato. De Brasília, as informações com o repórter da Band News FM, Ivan Brandão. Não só defendeu as delações premiadas na Operação Lava Jato, como também pediu que o recurso apresentado pelo ex-ministro Antônio Palocci seja rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que Palocci pediu a anulação dos acordos de delação firmados por Fernando Baiano e Alberto Youssef, porque ambos teriam mentido sobre o envolvimento do ex-ministro no esquema de corrupção da Petrobras. Esse pedido já foi negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, mas o recurso de Palocci foi apresentado à segunda turma do STF. Ao rejeitar o pedido de Palocci, Zavascki argumentou que terceiros não podem interferir na homologação dessas delações. Já não acompanhou o voto do ministro Teori, mas afirmou também que Palocci terá o direito de se defender. O tema já está pronto para ser levado a julgamento. Lembrando que o ex-ministro da Fazenda do governo Lula é suspeito de participar de um repasse de R$2 milhões para a campanha da presidente Dilma Rousseff em 2010. O Ministério da Fazenda anuncia Otávio Ladeira como novo secretário do Tesouro Nacional. De Brasília, as informações com a repórter da Band News FM, Isabel Mega.
Após a saída de Joaquim Levy no final de 2015, o Ministério da Fazenda anunciou um novo secretário do Tesouro Nacional. Otávio Ladeira é servidor de carreira da pasta desde 1994. Estava no comando da secretaria de forma interina desde dezembro, quando Nelson Barbosa foi nomeado como novo ministro da Fazenda. Ladeira foi um dos responsáveis pelas explicações das pedaladas fiscais do governo federal. O anúncio do rombo de mais de 110 bilhões de reais nas contas públicas em 2015 também foi feito por ele. De Brasília, Isabel Mega para o Band News TV. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou nesta sexta-feira que acredita na inocência do deputado estadual Fernando Capês, do PSDB, citado no esquema de corrupção e superfaturamento na venda de merenda escolar para municípios do interior paulista e para a Secretaria Estadual de Educação. Fernando Capês, que é presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, foi denunciado por 3 pessoas detidas durante a Operação Alba Branca da Polícia Civil, deflagrada no mês passado. O deputado tucano disse nesta manhã que é vítima e que não conhece as pessoas envolvidas. Além dele, outro parlamentar do PSDB, citado pelos delatores, é Duarte Nogueira, secretário estadual de Logística e Transportes. Segundo as investigações, a cooperativa agrícola familiar, com sede em Bebedouro, participava das licitações com outras cooperativas montadas pelos próprios integrantes do grupo e combinavam os preços dos produtos sempre superfaturados. Segundo as denúncias, Capês, que é promotor público de carreira, e Duarte Nogueira teriam recebido propina de 10% no valor dos contratos. Ambos negam as acusações. A Mercedes-Benz confirmou nesta sexta-feira que vai dar licença remunerada para 1.500 funcionários da planta de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A medida entra em vigor no próximo dia 17 e não tem prazo para acabar. Em nota, a montadora disse que 2016 começou com o mercado de veículos comerciais ainda mais baixo, sinalizando que terá um volume de vendas inferior a 2015. Ao todo, a unidade de São Bernardo do Campo tem aproximadamente 10 mil trabalhadores. Todos já estão incluídos no Programa de Proteção ao Emprego, instituído pelo governo federal no ano passado. A promotoria da Vara Militar do Paraná pediu o arquivamento do inquérito que investiga a conduta dos policiais militares envolvidos na Batalha do Centro Cívico em 29 de abril do ano passado. No episódio, mais de 200 pessoas, a maioria delas professores da rede pública, ficaram feridas após policiais repreenderem de forma violenta um protesto de servidores públicos em frente à Assembleia Legislativa do Estado. A manifestação era contra mudanças no sistema de previdência pública. O pedido de arquivamento foi encaminhado para a Justiça Militar, que ainda vai dar um parecer sobre o assunto. Os policiais são investigados por lesão corporal. Os agentes podem ainda responder civilmente e criminalmente em outros 2 processos. O primeiro ainda está em fase de defesa prévia e tramita na Vara da Fazenda Pública de Curitiba. O segundo está em análise na Procuradoria-Geral da República, pois o MP indiciou na ação civil pública o governador Beto Richa, do PSDB, e o deputado federal Fernando Francischini, secretário de Segurança Pública na época do confronto, que tem foro privilegiado. Tragédia em Mariana. A Justiça de Minas Gerais determinou o bloqueio de todos os bens da Samarco e das donas da mineradora Vale e BHP. O repórter da Rádio Band News, Leonardo Leal, tem os detalhes. Cerca de 475 milhões em bens das mineradoras Vale e BHP Billiton foram bloqueados pela juíza Denise Canedo, de Ponte Nova, na zona da Mata Mineira. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público de Minas, mas o governo federal solicitou o envio da ação para a Justiça Federal, que dará a palavra final sobre o bloqueio da cifra milionária para a reparação de danos materiais e morais das vítimas do rompimento da barragem da Samarco em novembro do ano passado. A Vale informou que vai recorrer da decisão judicial. A tragédia de Mariana deixou 17 mortos e 2 pessoas ainda estão desaparecidas. De Belo Horizonte, Leonardo Leal para o Band News TV. 2 adolescentes morreram em um tiroteio em uma escola no Arizona.
A polícia da cidade de Glendale informou que 2 garotas de 15 anos morreram em um tiroteio na Independence High School na manhã desta sexta-feira. As vítimas foram encontradas ao lado de uma arma e levaram um tiro cada. A polícia acredita que não exista nenhum suspeito à solta, mas não confirmou se uma das adolescentes cometeu suicídio. Papa Francisco e o patriarca ortodoxo russo se reúnem em Cuba. É o primeiro encontro entre os líderes das duas religiões em quase 1000 anos. A capital de Cuba voltou a ser palco de um evento histórico protagonizado pelo Papa Francisco. O líder dos católicos fez uma escala a mais na visita ao México para se encontrar com o patriarca dos ortodoxos russos. Líderes das duas religiões já haviam se encontrado em eventos ecumênicos, mas esta é a primeira vez desde o ano de 1054 que os papas se reúnem formalmente para tratar de uma reaproximação das duas correntes do cristianismo. O evento ocorreu em Havana por questões de estratégicas. O patriarca russo já estava em Cuba para uma visita oficial à América Latina. A agenda do patriarca Kirill coincidiu com a viagem de Francisco à cidade do México. Havana também foi tida como território neutro para o encontro. O evento reforça a política do pontificado de Francisco de respeito às outras crenças. A criação da Igreja Ortodoxa remota ao século XI, quando houve uma ruptura do cristianismo dentro do Império Romano. E o Papa definiu a viagem ao México como um momento de fraternidade. Francisco respeitou a tradição e conversou com jornalistas que estavam no voo entre Roma e Havana. O pontífice destacou o momento histórico em que ele estava vivendo, mas esclareceu que a viagem ao México também é importante pelo encontro com os católicos latinos. O Papa classificou o momento como fraternal ao falar da reunião com o patriarca ortodoxo russo. No voo, Francisco tirou fotos com os demais passageiros e ganhou presentes, um sombreiro e um kit para engraxar sapatos. O Santo Padre teve, inclusive, os calçados lustrados pelo repórter. O jornalista explicou que o estojo é um símbolo da humildade do pontífice. Menos de 24 horas após o anúncio de sua contratação, o atacante Robinho já apareceu na cidade do Galo e foi apresentado oficialmente hoje pela manhã. Quem tem os detalhes dos primeiros dribles do Rei das Pedaladas é o repórter Diogo Ramalho. O Robinho, ele já deu primeiro drible, né? A primeira pedalada nos jornalistas, claro. A apresentação a gente imaginava que seria na segunda-feira, no lançamento do uniforme do Atlético, mas não. A assessoria avisou todo mundo rapidamente hoje pela manhã e aí durante o treino ele foi um dos últimos jogadores a pintar aqui no gramado. Um treino mais leve, claro, a equipe entra em campo pelo Campeonato Mineiro amanhã em Divinópolis contra o Guarani. O Robinho não estará nesse jogo, o nome dele ainda não figura no bid, mas quando perguntado se o departamento jurídico agilizar as coisas para a estreia na Libertadores no dia 17 contra o Melgar, Robinho disse que sem problema nenhum, está muito motivado, quer jogar e quer arrebentar aqui no Atlético. Palavras do jogador. Olha, meu objetivo é continuar jogando bem, né? Sei do esforço que o Atlético fez para me contratar e da grandeza que tem o Atlético Mineiro e espero fazer o meu melhor. Eu acho que claro que primeiro passo a passo, voltar a jogar bem, voltar a me preparar. Estou num grande clube, estou diante de grandes jogadores, num time que fez um excelente campeonato ano passado. Então espero, né, rapidamente me entrosar. E é claro que jogando bem no Galo, a possível volta para a seleção é o meu objetivo. Mas acho que o principal objetivo é voltar a estar bem e ajudar o Atlético nas competições que ele for disputar. Tá, e portanto, as primeiras palavras de Robinho, novo atacante do Atlético, treinou um pouco hoje mais centralizado, mas deixa claro que gosta de jogar pelas beiradas, mas Aguirre, de acordo com o próprio Robinho, tem toda a liberdade de escalá-lo onde entender, onde achar melhor. A 7ª Vara Federal de Santos determinou o bloqueio de mais de 192 milhões de reais do atacante Neymar e das empresas ligadas ao jogador.
A sentença assinada pelo juiz Roberto da Silva Oliveira mantém uma decisão liminar do Tribunal Regional Federal que bloqueava 188 milhões de reais. A diferença de mais 4 milhões de reais se deve a juros. Neymar é acusado pela Receita Federal de ter sonegado 63,5 milhões de reais entre 2011 e 2013. O valor do bloqueio é muito mais alto porque a Justiça aplica uma multa de 150% sobre esse valor, além de juros. Os advogados de Neymar negam as acusações e afirmam que o craque, seus pais e suas empresas pagaram todos os impostos devidos. A defesa do jogador informou que ainda não teve acesso à decisão e que só vai entrar com o recurso após tomar conhecimento do caso. O Comitê de Ética da FIFA decidiu banir Jerome Valcke de qualquer atividade ligada ao futebol por 12 anos. O ex-secretário-geral da FIFA foi punido por envolvimento na venda ilegal de ingressos de Copas do Mundo e terá que pagar uma multa de 100 mil francos suíços, cerca de 400 mil reais. O Comitê de Ética informou que, durante a investigação, foram descobertas outras ações ilegais cometidas por Valcke. O ex-dirigente francês já havia sido demitido no cargo da federação em janeiro por conta das denúncias sobre o excesso de gastos em viagens oficiais, além de outras questões relacionadas à venda de direitos de transmissão de jogos. E a banda Eagles of Death Metal, que tocava no Bataclan quando ocorreram os atentados de Paris, voltará a se apresentar na capital francesa para terminar o show interrompido pelos terroristas. As pessoas que estavam no show em novembro ganharam ingressos para a nova sessão que será na Casa de Shows Olímpia. Cerca de 40 pessoas continuam hospitalizadas 3 meses depois dos ataques em Paris que mataram 130 pessoas e feriram mais de 350. Em entrevista à revista Vice, o vocalista da banda afirmou que não voltar para terminar o show nunca foi uma opção. E a seguir você fica com a edição de hoje do Jornal da Band e logo mais eu volto com o Expresso Band News.